Marcelo Celo Silva se movia entre a penumbra e o cheiro de desinfetante velho do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Aos 34 anos, a vida o havia forçado a adotar uma rotina tão inflexível quanto o cinto tático que usava. Ex-paraquedista do Exército Brasileiro, com missões internacionais que ele preferia enterrar debaixo de anos de silêncio, ele agora era apenas um segurança noturno. O uniforme escuro, a lanterna pesada na mão e as rondas programadas eram sua armadura contra o caos. Um caos que ele conheceu muito bem na linha de frente e que o tinha atingido em casa, quando sua ex-esposa, Patrícia, decidiu que não queria mais ser a mulher de um soldado sempre ausente, abandonando-o com a filha pequena. Marcelo havia voltado para o Rio com o coração estilhaçado e uma bebê, Sofia, que agora tinha 6 anos. Deixou o exército. Sua vida era uma equação simples e amarga. Trabalhar enquanto Sofia dormia, dormir enquanto Sofia estava na escola e dedicar as tardes inteiras a ela. Não havia espaço para imprevistos, muito menos para drama. Ele já havia esgotado sua cota. Era uma madrugada de novembro, e a chuva caía com a fúria de um temporal de verão, ameaçando afogar a cidade. Eram quase 6 horas, e Marcelo acabara de sair do turno. Atravessava o bairro da Lapa, conhecido pelos seus arcos históricos e pela sua vida noturna vibrante, que agora parecia apenas suja e abandonada sob a água. Não era o caminho mais seguro, mas era o mais rápido. Ele queria voltar antes que Sofia acordasse de algum dos pesadelos noturnos que ela tinha com frequência. Enfiou-se num beco estreito, um atalho escuro ladeado por lixeiras transbordando. O barulho da chuva contra o asfalto era ensurdecedor, mas então ele ouviu. Um som fraco, um sibilo forçado, quase abafado pelo temporal, mas inconfundível para alguém que o tinha ouvido demais na guerra. Um estertor, o som de alguém lutando desesperadamente para respirar, o som de alguém morrendo. Marcelo parou imediatamente. Seu coração, treinado para a calma, começou a bater no ritmo frenético de uma corrida de combate. Seguiu o som. Escondida entre a sombra e um muro pichado, ele a viu. Era uma mulher recostada contra a parede imunda, vestindo o uniforme ensopado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E havia sangue. Muito sangue. A chuva tentava limpá-lo, mas apenas conseguia misturá-lo com a água, criando riachos vermelhos que escorriam para o bueiro. O treinamento de paraquedista e socorrista militar tomou conta, apagando o segurança cansado. Marcelo se ajoelhou sobre a poça de água e sangue. Viu 3 perfurações de bala no peito, 2 perto do coração, uma mais à direita. Perda de sangue massiva. Choque hipovolêmico em estado avançado. Ela tinha no máximo 2 ou 3 minutos de vida. A mulher abriu os olhos. Eram azuis, de um azul forte, injetados de dor e desespero. Tentou falar, mas apenas saiu um ruído gutural misturado com um pouco de sangue. Marcelo rasgou sua própria jaqueta com rapidez profissional e a usou para fazer uma compressão improvisada sobre os ferimentos. Pressionou com força, tentando estancar o inevitável. Ela soltou um gemido fraco e quebrado pela dor. Com a mão livre, Marcelo pegou o celular e discou 192. Sou o Marcelo Silva. Estou no Beco do Açougue, na Lapa. É uma policial baleada. 3 tiros no peito. Precisamos de uma ambulância agora. Ela está perdendo muito sangue. Em seguida, focou nela. Falou com uma voz firme e grave, a mesma que usava para manter a sanidade dos soldados feridos em campo. Olha para mim. Não fecha os olhos. Fica comigo. Respira fundo. Eu te prometo que você não vai morrer aqui nesta noite. Eu não vou te deixar. Os olhos azuis dela se fixaram nos dele, e naquele olhar, Marcelo viu algo que o atingiu no fundo da alma, o apelo silencioso de alguém que lutava com todas as forças para sobreviver. Ele soube, naquele instante, que sua promessa era mais do que um procedimento, era um juramento. A boca dela se moveu novamente, em um último e desesperado esforço. Marcelo se inclinou, quase encostando a orelha nos lábios dela, e conseguiu decifrar 2 palavras que, mais do que a chuva ou o sangue, congelaram o sangue nas suas veias. Me traíram. Traída? Por quem? Não havia tempo para entender.
O pulso dela estava fraco e irregular. Ele estava perdendo a batalha. Marcelo tomou uma decisão que nenhum civil faria. Colocou as mãos sobre o peito da mulher e iniciou compressões torácicas, fortes, rítmicas, brutais. Sentiu uma costela estalar, mas não parou. 30 compressões, 2 respirações boca a boca, sangue quente em seu rosto, gosto metálico, a chuva misturando tudo. Continuou por uma eternidade que foram talvez apenas 4 minutos. Finalmente, as sirenes, os gritos dos socorristas, as luzes piscando contra o muro do beco. Alguém o afastou. Vozes gritando termos técnicos. A mulher foi colocada na maca. Ele a viu ser carregada para dentro da ambulância que partiu em alta velocidade. Marcelo ficou ajoelhado no lamaçal de sangue e água, as mãos tremendo, o coração acelerado. Não sabia se tinha conseguido. Não sabia quem era ela, mas sabia aquelas 2 palavras. Logo chegaram mais viaturas da polícia e da corregedoria, agentes de terno e outros uniformizados. Quem é o senhor? O que viu? Como a encontrou? Marcelo respondeu mecanicamente, ainda em estado de choque. Deu seu nome, seu endereço. Não mencionou o que ela lhe dissera. Algo o impedia. Os agentes pegaram seus dados e disseram que entrariam em contato. Ele chegou em casa atordoado. Lavou o sangue das mãos repetidamente, sentindo o cheiro metálico impregnado. Verificou Sofia. A menina dormia em paz. Sentou-se no sofá, olhando para o vazio, incapaz de esquecer aqueles olhos azuis e a convicção da palavra traição. 3 dias se passaram sem notícias. Marcelo tentava se agarrar à sua rotina, mas era impossível. A imagem da delegada morrendo voltava a cada instante. No 4º dia, enquanto Sofia estava na escola, bateram à sua porta. Marcelo abriu e encontrou um homem alto, na casa dos 50, cabelo grisalho e olhos que pareciam ter testemunhado toda a maldade do Rio de Janeiro. Apresentou-se como o delegado-chefe Roberto Tavares, da Divisão de Homicídios. Tavares foi direto, sem rodeios. A oficial é a delegada Laura Guedes, 30 anos, da Delegacia de Repressão à Corrupção. Está em estado grave, mas estável. Se o senhor não a tivesse encontrado a tempo e feito o que fez, ela teria morrido ali. Marcelo sentiu um alívio imenso. Ela estava viva. Delegado, eu posso vê-la? Tavares o interrompeu, a expressão se fechando. Temos um grande problema, Sr. Silva. A delegada Guedes não foi vítima de um assalto qualquer. Foi uma armadilha. Ela estava investigando uma rede de corrupção que chegava a gente grande nas cúpulas da nossa própria polícia. Queriam calá-la. Tavares o encarou. E é por isso, senhor, Silva, que eu preciso falar sobre o senhor. O senhor é um ex-militar com treinamento de elite. Não tem vínculos com o crime nem com os corruptos. O senhor é a única pessoa civil que sabe que ela sobreviveu e o único em quem posso confiar. Marcelo sentiu um arrepio. Estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. O que o senhor quer, delegado? Perguntou Marcelo tenso. Tavares encostou-se no batente da porta. A delegada Guedes terá alta em 1 semana. Ela não pode voltar para casa. Quem atirou nela ainda está solto. Se souberem que ela sobreviveu, vão tentar terminar o serviço. Preciso de um lugar seguro, discreto, com alguém que saiba cuidar dela sem levantar suspeitas. Preciso que o senhor abrigue uma testemunha-chave que altos oficiais da minha corporação querem morta. Marcelo olhou para a foto de Sofia na sala. Abrigar uma delegada ferida que era um alvo em potencial com sua filha de 6 anos na casa? Era uma loucura. Mas ele lembrou do olhar de Laura e da palavra traição. O que devo fazer? Perguntou Marcelo, aceitando o fardo. Apenas cuidar dela, fazer os curativos e manter a boca fechada, disse Tavares. Em troca, compensação generosa e a proteção mais discreta que eu puder oferecer. Preciso de você para mantê-la viva, pelo menos por 2 ou 3 semanas. Marcelo assentiu, impondo sua única condição. Tudo bem, mas a minha filha, Sofia, não pode saber de nada. Para ela, a delegada será uma amiga minha, que sofreu um acidente de carro e precisa se recuperar. Nada de polícia, nada de tiros, nada de medo. Tavares apertou sua mão. Feito. O drama, Sr. Silva, está apenas começando.
A casa de Marcelo cheirava a pinho e desinfetante, um esforço inútil para disfarçar o cheiro de medo que pairava no ar. 4 dias após a visita do delegado Tavares, a vida de Celo havia virado um segredo de alta segurança. Ele havia mentido para Sofia, dizendo que sua amiga Laura vinha de visita porque havia sofrido um acidente de carro grave. Sofia, com a curiosidade e a inocência dos seus 6 anos, ajudou a colocar um vasinho de flores no quarto de hóspedes, animada com a visita que quebrava a rigidez da rotina. Marcelo odiou a mentira, mas sabia que a verdade, que assassinos dentro da própria polícia queriam matar a mulher que dormiria sob seu teto, era um luxo que Sofia não podia suportar. A manhã da mudança foi surreal. Marcelo assinou papéis no hospital, ouviu as instruções médicas, curativos 2 vezes ao dia, antibióticos rigorosos, fisioterapia leve, nada de estresse. O militar nele assimilou a informação com eficiência fria. Mas o pai solteiro e o civil temiam o que estava por vir. Quando entrou no quarto de Laura Guedes, ela estava acordada, pálida, frágil, mas com a mesma intensidade nos olhos azuis. Ao vê-lo, um brilho de reconhecimento e gratidão profunda a atingiu. "Você é o do beco", sussurrou a voz arrastada pela dor. "O que não me deixou morrer sozinha." Marcelo assentiu sem saber como responder àquela carga emocional. "Obrigada, Marcelo", disse ela, uma lágrima escorrendo. "Obrigada por lutar por mim, por me dar uma segunda chance." Ele encolheu os ombros desconfortável com o papel de herói. Qualquer um teria feito. Mas ambos sabiam que era mentira. Transportá-la para casa foi um exercício de tensão máxima. Cada buraco na rua era uma pontada para ela. Cada olhar de um vizinho, uma ameaça para ele. Uma vez instalada, a rotina de Marcelo ficou ainda mais rígida. Ele voltava do turno na madrugada, dormia o mínimo e se dedicava aos curativos. Os primeiros dias foram difíceis. Laura dormia a maior parte do tempo. Quando estava acordada, a tensão era palpável. Marcelo fazia os curativos, vendo as cicatrizes frescas e antigas em seu corpo, marcas de uma vida perigosa. Ele sentia a responsabilidade física e o peso emocional de estar guardando uma vida. Mas então, Sofia entrou em cena. A menina voltava da escola e corria diretamente para o quarto de hóspedes. Mostrava a Laura seus desenhos de sereias, contava os causos da professora e perguntava sobre o acidente de carro. Laura, que estava tensa e na defensiva, se derretia com a menina. Sorria, ouvia atentamente e, pela primeira vez, parecia esquecer o perigo. Marcelo as observava. Laura, a delegada destemida, florescia sob a atenção inocente de Sofia. E Sofia, que não tinha uma figura materna presente há anos, irradiava alegria. Uma sensação estranha, que não era medo nem raiva, se instalou no peito de Marcelo. Uma noite, durante a troca de curativos, Laura estava acordada e olhando para a chuva lá fora. Ele notou que os olhos dela estavam marejados. "Está doendo muito?" perguntou ele, a voz baixa. Laura negou com a cabeça. "Não é a bala, Celo, é a traição, o medo e a culpa, por ter colocado você nisso, por colocar a Sofia em risco." Marcelo sentou-se na beirada da cama. "Foi minha escolha, e a Sofia está feliz. Além disso, eu sei o que é traição. Depois que a Patrícia me deixou, eu levantei muros muito altos. Achei que a melhor forma de proteger a Sofia era não confiar em mais ninguém. Nunca." Laura, que tinha mantido a guarda alta por anos, perguntou: "E por que você confia em mim?" Marcelo respirou fundo, lembrando-se do beco. "Eu vi a força nos seus olhos naquela noite, a determinação de quem luta até o fim. Essa pessoa merece a minha confiança." Aquela honestidade dita com a franqueza direta de um militar quebrou o gelo entre eles. Laura começou a falar. Contou sua história, a de uma policial idealista que encontrou um sistema podre. Provas sumindo, casos abafados. Ela investigou sozinha, coletando evidências por meses, e a emboscada foi a resposta. "Se você não tivesse chegado", disse ela, a voz embargada, "teria sido um acerto de contas, um caso arquivado. Agora, não sei em quem confiar. Estou presa, cansada de lutar sozinha." Marcelo tocou sua mão,
um breve carinho. Você não precisa mais. Eu quero ser a pessoa em quem você confia. Você não está lutando sozinha. A partir daquela noite, a conexão deles se aprofundou. Eles buscavam desculpas para passar tempo juntos. Nos olhares que se demoravam, nas mãos que se roçavam ao passar os medicamentos, nos corações que aceleravam com a proximidade, algo estava nascendo. Era uma loucura. Ele, um ex-militar traumatizado, e ela, uma delegada ferida e fugitiva. Mas o coração não obedece à lógica. 2 semanas depois, o delegado Tavares retornou. Seu rosto estava sério. Encontramos algo, disse ele na cozinha de Marcelo. A investigação nos levou a 3 oficiais de alto escalão da nossa polícia. Contas bancárias suspeitas, ligações com o crime organizado. E os 3 estavam de folga na noite do ataque. Ele fez uma pausa. Mas não temos provas suficientes para prendê-los. Os advogados vão tirá-los em 24 horas. Precisamos do que a delegada Guedes escondeu. Laura, sentada na sala, olhou para Marcelo. Ela hesitou. Estava apavorada com a ideia de colocar a família de Marcelo em risco novamente. Marcelo a olhou de volta, encorajando-a a terminar a luta. Laura respirou fundo, recuperando a voz de delegada. Tavares, estão em um cofre no Banco do Centro, na Cinelândia, em nome de Clara Brandão. É um nome falso. Tavares sorriu, um sorriso sombrio. Perfeito. Vou recuperar. Mas isso muda tudo, delegada. Assim que as provas chegarem ao Ministério Público, saberão que a senhora está viva e falando. O senhor Marcelo e a Sofia são alvos primários. E o que isso significa, delegado? Perguntou Marcelo, sentindo o estômago gelar. Tavares parou de sorrir. Significa que sua estadia aqui acabou. O plano é simples, proteção a testemunhas. Laura será transferida imediatamente para um local seguro. Nova identidade, nova vida, até que o julgamento acabe. Temos horas, não dias, antes que percebam que as provas sumiram do cofre. Laura olhou para Marcelo, depois para Sofia, que desenhava um unicórnio. A dor em seu rosto era a da perda iminente. Ela havia encontrado um lar e estava prestes a perdê-lo. Marcelo sentiu o mesmo golpe. Havia se apaixonado por uma foragida, e o relógio da tragédia estava marcando a hora da separação. O apartamento de Marcelo havia se transformado em uma bomba-relógio. Os dias seguintes à revelação de Tavares foram agridoces, uma mistura de urgência, preparativos para a fuga e a consciência brutal da despedida iminente. O delegado Tavares, agindo com rapidez extrema, havia recuperado as provas do cofre. Eram documentos, fotos e gravações que não apenas envolviam os 3 oficiais de alta patente, mas que desenhavam uma rede criminosa tão profunda que ameaçava desmantelar a própria estrutura de segurança do Rio. O risco era agora insustentável. Ao mover as provas, haviam sinalizado aos corruptos que a delegada Laura Guedes estava viva, desperta e pronta para depor. Tavares voltou no fim da tarde com os documentos de proteção a testemunhas. Laura, não podemos esperar mais. O avião parte amanhã de manhã. Casa de segurança hoje à noite e depois sumiço. Nova identidade, nova cidade, vida nova. Laura o olhou, os olhos marejados de lágrimas não derramadas. A ideia de fazer justiça era seu motor, mas a ideia de deixar Marcelo e Sofia era um tormento. Marcelo estava na cozinha, preparando um café amargo, mantendo um silêncio denso. Tavares se despediu para coordenar as prisões dos primeiros envolvidos, deixando Laura e Marcelo sozinhos com a separação inevitável. Sofia, alheia à catástrofe que se anunciava, desenhava bonecos na mesa da sala. Eu não esperava que fosse doer tanto, sussurrou Laura, a voz embargada. Marcelo se aproximou, sentando-se à sua frente. Você fez o certo, Laura. Se salvou para fazer justiça. É o que tem que ser feito. Mas eu não esperava encontrar algo tão precioso justamente quando estava prestes a perder tudo, ela confessou, a voz quase inaudível. Marcelo entendeu que ela não falava só de família, mas de esperança. Em poucas semanas, ela havia demolido os muros que ele construíra ao redor do coração durante 5 anos. Ela lhe havia devolvido a crença no amor e na vida, que não era só sobrevivência.
Ele disse algo impensável, algo que a lógica militar rejeitaria, mas que seu coração gritava. Talvez você não precise ir sozinha. Talvez exista outro jeito. Laura o deteve. Pousou a mão sobre a dele. Um toque cálido. Não há outro jeito, Celo. Você e Sofia precisam ficar seguros. Eu preciso terminar isso. E isso significa sumir. Só tenho uma coisa para te pedir. Se lembre de mim, não como a delegada ferida que trouxe perigo, mas como alguém que encontrou uma família quando achava que tinha perdido tudo. Naquele instante, a fronteira entre eles desapareceu. Laura se inclinou e o beijou. Não era um beijo urgente, mas um beijo de despedida profunda, carregado de tristeza e de tudo o que não podia ser dito. O beijo de duas pessoas unidas pela tragédia e separadas pelo dever. Quando se separaram, ela prometeu se lembrar. Marcelo a abraçou com cuidado, sentindo a fragilidade de seu corpo, e jurou que faria o que fosse preciso para que ela não se tornasse apenas uma lembrança. 3 dias depois, o inferno veio abaixo. Eram cerca de 21 horas. Marcelo estava na cozinha esquentando a janta enquanto Sofia terminava a lição. Laura estava na cama, lendo um livro emprestado da menina. O apartamento estava em um estado de calma traiçoeira. A quietude que antecede o desastre. Então Marcelo ouviu. Não era um barulho comum. Era o estalo inconfundível do vidro sendo quebrado na parte de trás do apartamento, seguido por vozes graves e agressivas, com o sotaque carregado do Rio. O segurança noturno sumiu. O paraquedista de elite assumiu o controle. "Sofia!" gritou Marcelo. Agarrou a filha, cobrindo sua boca para impedir o grito de pânico. A levou para o quartinho de despensa, um cubículo sem janelas. "Fica aqui, meu amor, não importa o que você ouça. Não sai. Não faça barulho nenhum, entendeu?" Sofia assentiu, os olhos arregalados de pavor. Marcelo fechou a porta com um estrondo silencioso e correu para o quarto de Laura. Ela já estava acordada, o rosto pálido. O instinto policial havia soado o alarme. "Eles vieram me buscar", sibilou ela. Marcelo a ajudou a se levantar, ignorando o gemido de dor dela. A janela do quarto dava para o telhado da garagem. Eles podiam descer por ali, era a única saída. Mas não deu tempo. A porta se abriu de repente. 2 homens entraram. Enormes, armados, com o rosto impassível de quem estava ali para finalizar um serviço. O primeiro ergueu a pistola mirando diretamente em Laura. Marcelo agiu por instinto puro. Lançou-se à frente dela, interpondo seu corpo entre Laura e o cano da arma. O tiro ecoou no pequeno apartamento. Marcelo sentiu um impacto seco e quente no ombro. Uma dor branca e explosiva o derrubou. Ele caiu. "Marcelo!" gritou Laura. Mas ela não congelou. Apesar de ferida e fraca, o treinamento de delegada tomou conta. Enquanto o primeiro assassino se distraía com Marcelo no chão, Laura investiu contra ele com a fúria de quem não tem nada a perder. Acertou a garganta dele com precisão cirúrgica. O homem caiu de joelhos, asfixiando, a arma deslizando pelo chão. O segundo assassino se virou para ela. Marcelo, com a adrenalina em alta e o ombro em chamas, agarrou o tornozelo do segundo homem e puxou com toda a força. O homem caiu. A pistola escorregou. Começou uma luta selvagem. Marcelo lutava com o desespero de um pai que temia pela vida da filha, ignorando o sangue quente que escorria pelo braço. Laura lutava com anos de experiência, mas estava exausta. O segundo homem conseguiu pegar a pistola novamente e a ergueu, pronto para atirar em Laura, que estava indefesa. E então soou outro tiro, mas não do assassino. O disparo veio da porta. O delegado-chefe Roberto Tavares estava parado ali, a pistola fumegante. O assassino caiu morto. 2 agentes uniformizados entraram logo atrás dele. "Mãos na cabeça, polícia!" gritou Tavares. Havia acabado. Por um triz. Tavares correu para avaliar a cena. Ele havia reforçado a segurança discreta logo que pegou as provas. A unidade de contenção havia sido alertada ao ver a invasão e chegou no momento exato. "Onde está a Sofia?" perguntou Tavares, percebendo que a menina não estava ali. Marcelo lembrou-se da filha. Levantou-se cambaleando, o ombro gritando de dor. Correu para a cozinha, abrindo a porta da despensa. Sofia estava lá, encolhida, chorando em silêncio.
Marcelo a pegou no colo, abraçando-a forte, sussurrando que tinha acabado. Ela estava segura. Laura apareceu na porta, amparada por um dos agentes. Olhou para Marcelo ensanguentado e para Sofia, tremendo em seus braços. As lágrimas rolaram por seu rosto, sem que ela pudesse controlar. Sua luta havia quase custado a vida da menina que ela amava. As sirenes voltaram a tocar, desta vez das ambulâncias. Marcelo foi levado ao hospital. O tiro havia atravessado, sem danos permanentes. Laura foi novamente hospitalizada, as suturas reabertas pelo esforço. Tavares coordenou as prisões dos assassinos sobreviventes. As provas de Laura estavam seguras e os mandados de prisão para os 3 oficiais corruptos seriam cumpridos nas próximas horas. Mas a ameaça não havia desaparecido. Os corruptos sabiam quem era Marcelo Silva, sabiam onde ele morava e sabiam que Laura Guedes estava disposta a ir até o fim. Tavares o encontrou no hospital naquela noite. Agora é urgente, Marcelo. Laura vai se recuperar, mas tem que sumir. E pela sua segurança e a da Sofia, é melhor fazer o mesmo. O Rio não é mais seguro para vocês. Marcelo fechou os olhos. A dor física se misturava à angústia. Estava prestes a perder a mulher que acabara de entrar em sua vida. A história parecia fadada a terminar como havia começado, com a traição e a perda. 2 semanas após o tiroteio, Marcelo estava em casa, recuperado. A bala havia perfurado seu ombro de forma limpa, deixando apenas uma cicatriz e a lembrança vívida da violência. Laura, novamente hospitalizada, se recuperava com uma determinação implacável. A fúria de sua luta havia reaberto seus ferimentos, mas a notícia de que os oficiais corruptos estavam presos lhe dava forças para seguir. No entanto, a vitória tinha um preço amargo. O delegado Tavares se apresentou no apartamento de Marcelo com a papelada final. Laura está recuperada. Os corruptos foram presos, mas a ameaça continua, explicou Tavares, sem rodeios. É o momento. Nova identidade. Bilhete para o sul do Brasil. Tudo pronto. Laura, que havia recebido alta e estava sentada na cozinha, examinava os documentos. Ela se tornaria Clara Brandão, uma analista. Olhou para Sofia, que desenhava na sala, alheia ao seu destino. A ideia de sumir sozinha, de se tornar uma fantasma, era insuportável. Marcelo viu a hesitação nos olhos de Laura, a mão que tremia levemente sobre o caneta. Ele sentiu que, se a deixasse ir, seu próprio coração se fecharia para sempre. Tem outra opção, Laura, disse Marcelo com a voz firme. Ele se ajoelhou na frente dela, ignorando o delegado Tavares. Você não vai fugir sozinha. Tavares olhou para o teto, exasperado. Marcelo, por favor, é irregular. Você tem uma vida, uma rotina, uma filha que precisa de estabilidade. Eu não posso garantir a segurança dos 3. O senhor não está entendendo, delegado, retrucou Marcelo, focado apenas em Laura. Minha vida era rotina e sobrevivência. Ela me deu uma razão para amar de novo. Quando aqueles bandidos vieram atrás dela, eu soube que não era só a vida dela que eu estava salvando. Era a minha também. Sofia a adora. Eu a amo. O que temos é maior do que qualquer ameaça aqui no Rio. Se tem que fugir, vamos juntos. Laura levou as mãos ao rosto, as lágrimas finalmente escorrendo, misturando amor e medo. Você entende o que está oferecendo, Celo? Deixar tudo, atrelar sua vida à minha, viver com a sombra do perigo. Marcelo sorriu para ela com uma ternura que havia esquecido que possuía. Entendo, mas em 1 mês você me ensinou que família não é só sangue. Família se escolhe, e eu escolho você, e Sofia merece isso. Laura chorou de alívio. Disse que não merecia o sacrifício dele, que só havia trazido problemas. Marcelo a deteve. Você me trouxe a esperança que eu perdi anos atrás. A esperança de que a vida pode ser mais do que apenas sobreviver. Naquele instante, Sofia entrou, perguntando por que Laura estava chorando. Laura a pegou no colo com cuidado. Eu estou chorando, meu amor, porque estou feliz, porque acabei de encontrar algo que achei que estava perdido, um lar. Olhou para Marcelo, que confirmou com um aceno. Eu não vou embora. Nós vamos todos juntos, como uma família. Tavares, com um suspiro de resignação,
mas um brilho de emoção deu um jeito. 3 novas identidades foram criadas. Marcelo Silva virou Júlio Brandão, técnico em informática. Laura Guedes virou Clara Brandão, analista de sistemas. Sofia manteve o nome, mas ganhou o novo sobrenome. Eles se mudaram para Florianópolis, Santa Catarina, uma cidade mais tranquila, longe da complexidade do Rio. O julgamento durou 8 meses. Laura, agora Clara Brandão, testemunhou de forma remota, em segurança. Suas provas, somadas à pressão de Tavares, garantiram a condenação de 12 pessoas, incluindo os 3 oficiais de alta patente. A rede de corrupção foi desmantelada. A verdadeira vitória, contudo, estava longe do tribunal. Estava na pequena casa em Florianópolis. Júlio encontrou trabalho em um hospital local, usando sua formação em medicina de combate. Clara, não podendo mais ser delegada, abriu um estúdio de defesa pessoal para mulheres. Sofia florescia, com 2 pais que a amavam e protegiam. Nas noites tranquilas, após Sofia dormir, Júlio e Clara se sentavam na sacada. Falavam sobre o caminho impossível que os havia levado até ali, de como a noite terrível no Beco da Lapa os uniu. 1 ano após a mudança, Júlio e Clara se casaram. Não pelos documentos falsos, mas por amor. Uma cerimônia simples na praia, com Tavares fazendo a viagem para ser a testemunha. Sofia foi a daminha de honra. Durante os votos, Clara olhou para Júlio. Já há 1 ano, disse a voz embargada. Eu estava morrendo em um beco no Rio, mas um homem com um coração puro me trouxe de volta à vida. E no processo, ele trouxe a si mesmo de volta. Agora temos uma segunda chance e vamos honrá-la todos os dias, amando e construindo a família que merecemos. Júlio a beijou enquanto Sofia aplaudia. E naquele momento, olhando para a mulher que amava e para a filha que adorava, ele entendeu. Às vezes, o maior heroísmo não está em salvar vidas em combate, mas em abrir o coração para o amor. E às vezes, a melhor família é aquela que escolhemos construir nas cinzas de tudo o que perdemos.